Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A agenda política que sai de Brasília e tem reflexo no cotidiano dos municípios do Ceará. O deputado federal Danilo Forte propôs, por meio de requerimento, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convoque sessão do Congresso Nacional para apreciação na primeira semana de março dos vetos do presidente Lula à Lei de Diretrizes Orçamentárias e ao orçamento de 2024. Com mais informações, o repórter Carlos Alberto. Enquanto os articuladores políticos do governo federal tentam encontrar caminhos para diminuir o descontentamento entre integrantes da base de apoio ao Palácio do Planalto, o deputado Danilo Forte, do União Brasil, apresentou um requerimento com pedido para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocar o Congresso Nacional na primeira semana de março para apreciar os vetos presidenciais à Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e ao orçamento de 2024. Um dos vetos exclui do orçamento um total de 5,6 bilhões de reais de emendas de comissão. Outro veto derrubou o texto do projeto de lei de diretrizes orçamentárias que trata sobre o cronograma de liberação dos recursos das emendas parlamentares individuais. Relator da LDO, Danilo argumenta que os vetos podem comprometer a execução de ações importantes definidas pelo Congresso Nacional. Segundo Danilo, 2024 é um ano eleitoral com prazos reduzidos em relação à execução orçamentária e, por essa razão, é imprescindível a derrubada dos vetos, permitindo assim que o dinheiro do orçamento chegue mais cedo aos cofres dos municípios. O governo ainda negocia um acordo com o Congresso para recompor pelo menos parte das emendas de comissão, mas não abre mão de manter o veto ao calendário proposto na LDO. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Os prefeitos dos municípios do Ceará, jornalista Beto Almeida, estão naturalmente na expectativa sobre essa votação dos vetos presidenciais a esse dinheiro, 5,6 bilhões de reais, a emendas de comissão ao orçamento da União. Afinal, esse dinheiro, parte desses recursos, vai diretamente para os cofres dos municípios. Dentro dessa pressão exercida pelos líderes partidários, o deputado federal Danilo Forte puxou o cordão ainda mais ao propor que na primeira semana de março o Congresso Nacional aprecie os vetos do presidente Lula à Lei de Diretrizes Orçamentárias no que tange ao cronograma de liberação de recursos dessas emendas parlamentares e também para restabelecer o dinheiro cortado das emendas de comissão ao orçamento da União. Pode parecer assunto requentado, jornalista Beto Almeida, mas é uma pauta que interessa diretamente aos municípios. Afinal, estamos falando de alguns bilhões de reais que poderão cair nos cofres dos municípios brasileiros e alguns milhões de reais que poderão chegar aos municípios até o dia 30 de junho. Dinheiro oriundo do orçamento da União por meio das emendas parlamentares individuais. Jornalista Beto Almeida, o tempo é chuvoso na região metropolitana de Fortaleza, com temperatura agradável, mas nos bastidores políticos de Brasília, a temperatura continua elevada. Bom dia, Beto Almeida. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, Luzenor, primeiro, o Danilo Forte, ele tem aí o entendimento, ele é o relator da LDO, tá certo? Da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, o que ele fez aí? Ele pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é quem cabe fazer a convocação da sessão conjunta do Congresso Nacional para análise desses vetos do presidente Lula. O que ele fez aí foi um pedido para que seja feita logo no início de março a votação, Zenô, desses vetos referentes exatamente a essas questões do orçamento e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Porque o relator argumenta o seguinte, olha, tem outros pontos, tem outros vetos para serem analisados. No total são 34 vetos, incluindo esses dos 5,6 bilhões de reais das emendas de comissão, né? Claro, então o que o Danilo argumenta é o seguinte, o tempo é muito curto, há um orçamento para ser executado nesse ano de 2024, tem a questão da restrição do próprio calendário eleitoral, então quanto mais cedo for decidida essa
questão dos vetos, nessa parte que diz respeito à LDO e ao orçamento, é melhor para o país, é melhor para todos e, como você diz, inclusive, para quem hoje aguarda que seja definido exatamente como vai ficar esses critérios, como vão ficar esses critérios. Porque a gente tem que entender aqui o seguinte, tem muitos vetos dentro da questão da LDO e do orçamento que restringe o orçamento de várias pastas, como o Ministério do Turismo, como o Ministério do Transporte, da Integração Nacional. Então, é importantíssimo, de fato, que logo no começo de março haja essa convocação. Agora, isso, logicamente, tem que coadunar, tem que concordar, tem que combinar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Que é quem tem a prerrogativa de convocar a sessão do Congresso Nacional, que une Câmara e Senado. Mas há também um componente bem eleitoral nesse contexto que você aborda. Afinal, jornalista Beto Almeida, a pressão dos deputados federais e senadores, que é uma pressão legítima, é também no sentido desses recursos chegarem aos cofres dos municípios a tempo de fortalecer os aliados que disputam a reeleição ou que querem eleger prefeitos no comando dos municípios. Esse é um ponto também, claro. Inclusive, é exatamente num desses pontos que o governo vem tentando, pelo menos, convencer parte dos deputados. Como é que o governo tem tentado fazer esse convencimento? Ele tem dizendo o seguinte, olha, nós vamos fazer a compensação dessas perdas com a derrubada dos vetos, se vocês não derrubarem todos os vetos. E aí, como é que o governo diz? Nós vamos fazer o seguinte, vamos acertar a devolução de parte da verba do que foi vetado para os ministérios de origem, porque lá nos vetos do presidente, quando ele foi fazer o pente fino, ele, na realidade, acabou vetando muitas das verbas que estavam já destinadas para vários ministérios. E ele está prometendo que vai fazer devolução de parte dessa verba, desde que haja um entendimento também para que nem todos os vetos sejam derrubados. E aí, outra promessa foi a apresentação daquele cronograma de emendas para o pagamento das emendas. Lembra, Luciano? Que a emenda PIX? Nem só da emenda PIX, mas foi... Ela também, mas não foi definido lá, o próprio Danilo defendeu um cronograma de pagamentos que fosse feito até o mês de junho. Exatamente, Beto. Pronto, o governo derrubou. É por isso que o Danilo está nessa mobilização para esse veto presidencial ser derrubado no Congresso Nacional. Mas aí o governo está exatamente acenando agora, dizendo o seguinte, olha, a gente pode realmente fazer aqui uma nova apresentação de um cronograma para o pagamento dessas emendas, para dar mais previsibilidade aos deputados. Então, esse é outro argumento que o governo está utilizando para ver, claro, se trabalha com o voto dos deputados e dos senadores para não derrubada de todos os vetos que estão colocados. E para você, ouvinte internauta, para compreender melhor essa história de emendas parlamentares, estamos falando de pelo menos R$1 bilhão em emendas parlamentares individuais e de comissões que são obrigatórias, são as chamadas emendas impositivas que obrigatoriamente devem ser liberadas ou precisam ser liberadas dentro do exercício fiscal, ou seja, até o dia 31 de dezembro de cada ano, dinheiro que está no orçamento da União. E a diferença nesse jogo de pressão é porque temos um calendário eleitoral e os deputados federais e senadores querem antecipar que esse dinheiro seja empenhado e liberado. Começamos aqui, pois não, Beto? E também, Luciano, por que também tem toda essa articulação do governo com o presidente do Congresso Nacional, com o presidente da Câmara dos Deputados? Porque isso não é uma votação simples, de maioria simples, ela tem que ter maioria absoluta. Então o governo tem que estar convicto de que precisa e vai ter os votos necessários. Na Câmara, por exemplo, são necessários 257 votos de todos os 513 deputados estaduais. No Senado, tem que ter 41 votos. Então, assim, não dá para ir no risco, não dá para ir na incerteza. Esse é o ponto.